Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais episódio aqui do vosso podcast de política, o podcast Conversa. E naquele que é o penúltimo dia que eu vou estar aqui em Washington, começam a chegar do outro lado do Atlântico, na Europa, outros ecos, outras vozes. Numa altura em que a Alemanha perde-se e entra agora numa crise política porque, enfim, os socialistas juntos com os liberais só tinham que fazer uma gestão do conta corrente, do trabalho deixado ainda do tempo de Angela Merkel. Acontece que o chanceler alemão socialista Olaf Scholz despediu então o ministro das Finanças, que era liberal, e portanto a coisa parece que colapsou. E portanto, crise política, portanto a Alemanha neste momento é uma carta fora do baralho. E obviamente que Macron aproveita o momento para fazer uma chamada de atenção à Europa toda, e que eu aliás partilhei justamente nas stories do Instagram. Portanto, se não segues o Instagram, aqui tens a tua chance para o fazeres. Não te esqueças de deixar o like neste vídeo se estás no YouTube, subscrever, ativar o sininho para receber sempre as notificações, porque, incrível ou não, estou há uma semana inteira a publicar episódios e portanto, uau, não é? Eu próprio também estou feliz com isso e portanto também é algo que me alegra bastante, devo-vos dizer. Agora, não se esqueçam também das 5 estrelas no Spotify e na Apple Podcasts, porque, enfim, isso ajuda bastante o podcast a crescer, a ganhar tração, voltar aos tempos em que estávamos constantemente a publicar também, portanto, tudo isso são coisas que ajudam justamente o podcast a crescer e a fazer isso. E portanto, se eu sentir do vosso lado um carinho, se eu sentir do vosso lado que vocês estão desse lado e querem que as coisas aconteçam, obviamente que eu vou me sentir forçado, mais não seja, a fazer conteúdo, porque eu gosto de fazer conteúdo, simplesmente às vezes a vida não nos permite e portanto já vos expliquei o que é que está a acontecer, portanto vamos nisto. Portanto, Macron, que neste momento lidera a Europa, porque tem que ser a voz da Europa, diz que nós temos que deixar o povo americano escolher, deixar o povo americano aceitar os resultados tal como eles são, e que é a excelente oportunidade da Europa para pensar e centrar atenções nela própria. E isto é algo que eu venho a dizer desde o início deste podcast, desde 2017, em que a minha expressão está na internet, a minha opinião está na internet. Eu sempre fui alguém muito eurocêntrico, ou seja, acho que a Europa continua a ser e deve continuar a ser e deve lutar por ser uma potência hegemónica do mundo, ou seja, continuamos nós, a Europa, a ser aqueles que lideram do ponto de vista político, lideram do ponto de vista económico e obviamente também lideram do ponto de vista cultural, porque já vimos o que é que acontece se nós importarmos aqui algumas ideias dos Estados Unidos que não são muito boas, como por exemplo o wokeismo. Mas pronto, parece que agora finalmente as pessoas estão a acordar para o que é o wokeismo e os seus perigos. Enfim, eu fui inclusive a capa do jornal O Diabo no meu artigo sobre o wokeismo, onde eu falei sobre como o wokeismo aliás, já estou a falar como se já estivesse morto e enterrado, mas infelizmente ainda não está, mas estará, espero eu, para bem da humanidade. Mas como o wokeismo é uma nova Santa Inquisição, portanto uma nova censura que está, porque damos por nós a ver comentários em que as pessoas dizem que estas publicações, portanto quando vamos a páginas que nos trazem anúncios, que nos trazem ideias do passado, publicidades do passado, e que muitas pessoas dizem que esta publicidade hoje em dia seria cancelada. Portanto, hoje em dia não estamos tão livres quanto estávamos há uns tempos atrás. É verdade que muito pensamento também melhorou, não só mudou como também melhorou, porque efetivamente existiam certas formas de estar de algumas pessoas que eram inaceitáveis e portanto houve um chamar de atenção para isso e isso estou plenamente de acordo. Agora fosse mais além, né? Portanto o sapateiro foi além do sapato, como se costuma dizer, e portanto a Europa tem que olhar para si e a Europa tem que olhar para os seus próprios interesses, porque a questão é que se nós formos a ver quantas decisões más a Europa tomou em prol da sua aliança com os Estados Unidos, em prol de os Estados Unidos terem injetado dinheiro, até mais não,
na economia europeia em prol, em nome de uma recuperação, quer seja da Primeira Guerra Mundial como da Segunda Guerra Mundial, mas também uma prevenção ao avanço comunista durante a chamada Guerra Fria. E a questão é, vejam em quantas embrulhadas a Europa se colocou em nome desta mesma aliança com os Estados Unidos. Portanto, aquilo que eu acho, e o que foi expresso também pelo Presidente Macron, e concordo com ele não apenas por trabalhar para ele, mas porque realmente as coisas funcionam desta maneira, as coisas têm que ser vistas destas mesmas maneiras, que é olharmos para as nossas economias e perceber como é que é possível que a Volkswagen seja a abandonar a produção de carros, porque simplesmente vêm os chineses e inundam os nossos mercados com os BYD. Portanto, como é que é possível que a Europa não se tenha protegido ao longo dos tempos, e Portugal é um caso paradigmático, daí são os tentáculos da ameaça chinesa, porque nós não podemos esquecer-nos de que a China não joga limpo. A China não faz o capitalismo limpo, onde se uma empresa correr mal vai à falência. Não. A China faz aquilo que é chamado de capitalismo de Estado, ou seja, é uma empresa com uma fachada de capitalista que joga no mercado internacional, mas tem os recursos ilimitados do Estado comunista chinês. Portanto, é isto que nós temos que olhar e perceber, e então dizia-vos eu que no caso português isso é mais que gritante, porque nós entregamos as nossas energias, entregamos as nossas barragens aos chineses. Como é que é possível que posições tão estratégicas tínhamos entregue a um país externo? Como é que é possível que a União Europeia na altura não tivesse acordado um bocadinho e tivesse boicotado, impedido, porque é possível fazê-lo, como é que não o fez para impedir que os chineses tomassem conta de nós? Porque, sabem, aquilo que acontece é que os chineses entraram nos mercados mais vulneráveis, nos mercados em que os países do norte da Europa olhavam como os incompetentes, porque apenas gastavam, bem se lembram de uma expressão de uns quantos ministros holandeses que diziam que nós gastávamos dinheiro em carros, mulheres e álcool. Enfim, parte não será mentira, mas isso não pode ser a postura a tomar de Estado para Estado. E, portanto, nós olharmos para esta realidade, olharmos para estas políticas e perceber que nós não fomos capazes de ter uma política protecionista, como os Estados Unidos estão agora a querer fazer, e até demais. Sim, porque não se enganem que o facto de Donald Trump querer fazer uma guerra política, uma guerra económica, sobretudo, contra a China, também vai afetar as nossas taxas alfandegárias. E, portanto, o que é que nós vamos fazer quanto a isso? O que é que nós vamos fazer para não sermos afetados com o aumento, com o escalar daquilo que são as tarifas alfandegárias, com aquilo que é o fechar das fronteiras económicas? Portanto, afim ao cabo, para que caminho é que nós vamos, para que caminho é que nós queremos? Porque, enfim, apesar de agora vir algumas vozes europeias já querendo negociar o gás americano em detrimento do gás russo, apesar de agora a Rússia já vir negociar com outras moedas que não o rublo, as coisas não são tão simples quanto isso. E, portanto, apesar de haver uma aparente bonança no início deste mandato de Donald Trump, não se espera que a economia americana e, por consequente, a economia mundial tenham um bom resultado. E, portanto, precisamos de entender isto e precisamos de entender as coisas tal como elas são e não como queremos que elas sejam, como acontece atualmente com alguns comentadores políticos que estão nas televisões e também como os jornalistas que dão as notícias por um determinado enquadramento, esquecendo-se que não é por nós darmos um determinado enquadramento que isso faz com que a nossa perspectiva prevaleça, porque as pessoas vão querer outras coisas e não vão querer causas superficiais como as que nós vimos a assistir. Portanto, aquilo que Macron nos lança são as reais diretivas para aquilo que está. Aliás, não é por acaso que foi também Emmanuel Macron que decretou a morte cerebral da NATO, e isto ainda quando tínhamos Donald Trump no poder na Casa Branca, portanto antes de Joe Biden, e portanto tivemos este tempo todo para refletir e para pensar num armamento europeu e não o tivemos. E portanto, ui, que temos o Sr. Putin
a avançar na Ucrânia e, portanto, será que os Estados europeus serão os próximos? Europeus do ponto de vista da União Europeia, como é óbvio, mas a questão é para onde é que nós queremos e que voz é que nós queremos ter e que tipo de estratégia nós temos planeado. É porque, sabem, neste momento nós vivemos num tempo em que é mais interessante escorraçar os países que diferem um bocado daquilo que Bruxelas diz. É preferível estar a espezinhá-los, estar a falar mal deles e chamá-los de tudo isto para cima, do que estar a tentar perceber porque é que eles são assim. Porque a questão é, porque é que o Viktor Orbán é assim? Porque é que o Viktor Orbán é tão cético e tão contra o Ocidente ou contra algumas ideias ocidentais? Porque é que ao Viktor Orbán dá-lhe mais jeito de negociar com Putin do que negociar com Bruxelas? Não são perguntas descabidas e são estas perguntas que nós temos que fazer e é muito mais complexo, eu sei, para os comentadores de meia tigela perceberem e estudarem sobre o assunto, porque obviamente o que eles fazem é receber a cartilha do seu partido e despejar aquilo que tiverem a despejar para garantirem não só os seus lugares dentro do próprio partido, como também nas próprias televisões, porque dizem aquilo que os próprios editores querem ver ser dito ou ouvir aquilo que é dito. Portanto, é-me curto demasiado toda esta questão relacionada com a Europa e perceber que a Europa não pode ser um cãozinho dos Estados Unidos, em que os Estados Unidos dizem rebola e a União Europeia rebola, e a União Europeia não tem cabeça para pensar aquilo que quer. A cabeça da Europa não está no lugar, não está a trabalhar para os 27, está a trabalhar para alguns, e tem sido esse o grande problema da União Europeia. Não trabalhar para a União Europeia toda, não haver um real consenso entre os 27 Estados-membros, porque desde o início sempre existiu grupos de Visegrado, sempre existiu as tensões no leste europeu com a Rússia, sempre existiu os países do sul da Europa, mas sempre foi interessante para os países do norte da Europa espezinhar estes países e fazer as suas ideias, as suas valências, a sua ideia prevalecer sobre os demais ou sobre as demais ideias. E, portanto, se queremos um mundo realmente livre, se queremos um mundo realmente plural e multicultural, este claramente não é o caminho. E, portanto, que sirva esta chamada de atenção de Emmanuel Macron, que chama justamente para a questão de que este período de Donald Trump é o melhor período, porque nós já sabemos o que vai acontecer com Donald Trump. Donald Trump, quando esteve na presidência, falou sobre a NATO e disse, meus amigos, se vocês não investem no armamento, não podemos ser os nossos Estados Unidos a pôr aquilo que vocês não põem acima do orçamento. E, portanto, isto tem que ser pensado desta forma. Obviamente que a NATO é uma forma de os Estados Unidos manterem a sua influência sobre a Europa, mas não podemos ser naivos e, portanto, apesar de acharmos que devem ser eles que devem pagar maioritariamente, porque é do interesse deles manter o controle da Europa, mas nós não podemos achar que podemos engolir e confiarem por completo num aliado como os Estados Unidos da América, que obviamente tem as suas ideias, mas que prefere obviamente salvar-se a si e, portanto, quantas vezes não usar a União Europeia como um escudo. E, portanto, as coisas são assim. Diz-me tu nos comentários o que é que tu achas disto, o que é que tu pensas que deve a Europa fazer e, portanto, eu despeço-me aqui de Washington, despeço-me de vocês com aquela amizade sempre e, como eu digo, e vocês sabem então, mais de cor, até lá tenham boas conversas e já agora, viva a democracia e viva a Europa. Um abraço.